Uma sociedade culta é uma sociedade cultivada. Quando nós estudamos a nossa história, nós nos permitimos saber que nós tivemos antepassados, que nós tivemos uma história e que nós podemos agora vivenciá-la através de tudo aquilo que temos como registro em livros, com arqueologia, com os museus. E para falar sobre isso, Vivenciando a Educação de hoje, veio até o CEON, é o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, onde teremos a oportunidade não só de vivenciar, de aprender, de ouvir e de conhecer o que aqui é feito, mas também por que é feito. Aqui comigo está o professor André Ongaro. Obrigada, professor. Obrigado, Fran. É um prazer estar no programa. Nós é que temos o prazer de sermos recebidos por alguém que está vivenciando realmente a essência da nossa história. Professor, o que é o CEON e qual a sua real importância? Então, o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEON, da UNO-Chapecó, foi criado em 1986. Na época, um grupo de professores da então Fundeste, que era a Fundação Universitária para o Desenvolvimento do Oeste, né, que até hoje é mantenedora da UNO-Chapecó, Universidade. Esse grupo de professores, ele estava com essa preocupação de que a história, a memória aqui da região oeste de Santa Catarina tivesse um centro de referência, um centro de organização. Então, na época, eles criaram o CEON, que o nome, na época, era Centro de Organização da Memória Sociocultural do Oeste de Santa Catarina. Essa preocupação deles ia no sentido de preservar as memórias, principalmente através das narrativas dos moradores antigos aqui da região, e entendendo a região como o território que fez parte do município de Chapecó quando ele foi criado em 1917. Que ele ia do rio Irani até a divisa com a Argentina. Então, era um município imenso. Então, a Fundação, a Fundeste, ela tinha essa abrangência regional. E o CEON, na época, ele também estava voltado para essa região, essa oeste de Santa Catarina, e procurava, então, formar equipes nos diversos municípios de abrangência da Fundeste, que pudessem atuar no sentido de preservar as memórias, tanto por meio de entrevistas, né? Então era possível encontrar muitas pessoas que participaram, por exemplo, da colonização de municípios, né? Isso era a década de 80, né? Sim. E também havia acervos fotográficos que as famílias tinham e que eles sentiam essa necessidade de reunir esse material, de organizar esse material, de formar um espaço para que esse material pudesse ser preservado, né? Então, ele partiu dessa preocupação com a memória, essa procura por documentos históricos, né, as fotografias, também documentos escritos, mapas, e também a preocupação com o acervo arqueológico, que na época já estavam acontecendo pesquisas relacionadas a obras de impacto ambiental. E, por exemplo, hoje, né, a gente vê as barragens que tem no Rio Uruguai, né? Então, na época já existiam estudos relacionados a isso. E já estava sendo encontrado bastante material arqueológico durante essas pesquisas. E esse material não tinha um espaço onde pudesse ser guardado aqui na região. Então, essa criação do CEON também tinha a ver com essa preocupação, que foi somente anos depois que foi possível realmente então, fazer a guarda do material arqueológico como nós temos hoje. Então, hoje, o CEON continua com essa preocupação em preservar os documentos históricos nos seus mais variados formatos e também o patrimônio que a gente chama de pré-histórico, né, que seria anterior, né, à colonização aqui na região, e que tem, então, o patrimônio arqueológico vinculado com isso, né? E a gente trabalha de forma bem ampla, assim, com pesquisa, com essa guarda, né, a salvaguarda de acervos, também com educação patrimonial, né?
E também temos várias publicações para divulgar essas pesquisas, esses conhecimentos que são produzidos, né, a partir desse trabalho. E de que forma as pessoas vêm até vocês? Através das escolas, através de notícias, através de artigos publicados ou de associações? Tudo isso, porque nós atendemos a um público bem amplo, que a gente recebe, por exemplo, desde crianças, né, da pré-escola, também de todo o ensino fundamental, ensino médio e da universidade, né? E hoje o SEON ele está vinculado à diretoria de extensão da UNO-Chapecó. Então ele também envolve acadêmicos, né? E faz esse diálogo com a comunidade, né? E, então você percebe, assim, professor, você como professor, que é uma forma de construir uma linha do tempo, mostrando que o mundo já foi mundo também, para alguém teve essa importância. E de que forma nós resgataremos isso? É fácil, professor, vocês acertarem com as pessoas que realmente digam: nas minhas terras eu encontrei isso, ou nas minhas terras houve uma história de vida diferenciada, vocês podem ir até lá, estão abertas. É fácil? Olha, como a gente atua em vários setores, várias direções, né, desde a arqueologia, também história, a educação patrimonial, a relação com os museus, então a gente tem assim um leque de desafios bem grande, né? Então, assim, por exemplo, tem desde a questão dos acervos, que a gente tem um acervo bem rico, bem variado, né, histórico. Tem um acervo bem grande da colonizadora Bertazzo, que atuou aqui na região. Também tem bastante mapas, materiais também que dizem respeito a outros municípios, né, além de Chapecó. A atuação do SEON sempre foi regional. Então, assim, claro, existem os desafios, existem as dificuldades também, né? Mas também existe uma demanda muito grande, que a gente está sempre trabalhando assim, intensamente para tentar atender. Professor, a sociedade, as escolas, na verdade, todo o indivíduo, o cidadão, eles precisam, sim, dialogar sobre o seu passado. Nós precisamos dessa história, nós temos necessidade dessa história. Quem fomos, quem somos, para onde vamos. E, atualmente, eu percebi aqui, visitando esse espaço com você, que há uma riqueza muito grande, mas também há uma interação muito grande. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco.